Deus está no controle, amém? Deus está no controle. E quando Deus levou essa palavra, trouxe essa palavra a Isaías, lá no capítulo 40, interessante que o livro de Isaías, o profeta Isaías, ele vai do primeiro livro, digamos assim, vai do capítulo 1 até o 39. E quando chega no 40, é um segundo livro de Isaías, que nós chamamos, porque é uma outra época, em outro momento. E ele foi escrito mais ou menos em 450 a.C., e ele está trazendo uma esperança para o povo de Israel. É o final do cativeiro da Babilônia. Aquela profecia que Deus havia dado a Daniel está se cumprindo, o povo está voltando para Jerusalém, e agora o povo precisa de ânimo, precisa de uma palavra de esperança, precisa de um consolo. Imagina vocês, tantos anos de lutas, de sofrimento, de angústia. Então Deus agora toma a boca do profeta e fala assim, olha, no capítulo 1 de 40 fala, consolai, consolai o meu povo. E diz assim, e falai ao coração de Jerusalém. Olha só que palavra oportuna para nós, olha que palavra preciosa para nós nesse tempo, onde que Deus quer falar ao nosso coração, Ele quer ministrar as nossas almas, Ele quer nos pastorear, e essa palavra é uma palavra de esperança para o povo de Israel, é uma palavra que Deus está dizendo assim, eu vou perdoar os seus pecados, as suas iniquidades, vou restaurar a bênção que eu tenho para Israel. E Deus entrega essa linda profecia também relacionada ao Messias, onde fala de pastoreio, de cuidado, depois de um tempo de opressão, um tempo de muitas lutas, vem então promessas de restauração e descanso, uma visão maravilhosa. Agora, como que nós podemos trazer essa palavra contextualizada para os nossos dias? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de crise, tempos de problemas, sofrimento a nível mundial, tantas enfermidades, tantas mortes. Acabo de receber a notícia do papai da Denise, estávamos orando por ele, foi acometido do Covid e veio a falecer hoje. Tantas coisas, a pergunta que não cala é essa: Deus realmente ainda está no controle? Deus está no controle de todas as coisas? Quem está no controle de tudo isso que está acontecendo? E essa é o consolo que eu quero dizer para você, trazer para você nessa noite, é que Deus está no controle, amém? Deus, apesar de tanto sofrimento, de tantas mortes, de tantos lutos, de tantos desencontros na comunicação, no sistema político, tanta polaridade, Deus está no controle. E eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 40, dos versículos 12 ao 31, e nesse texto nós encontramos quatro respostas para aquelas pessoas que ainda duvidam de que Deus está no controle. Então, se você tiver uma caneta aí, você pode anotar, ou no seu celular. Anote isso porque são situações que nós encontramos a menudo. No nosso dia a dia vamos encontrar, Deus ainda está no controle. Por que Deus permite tantas mortes? Por que Deus permite tantas pessoas morrerem de fome? Por que Deus permite tanta enfermidade? Então nós vamos encontrar então nesse texto 4 respostas que Deus dá a nós, dizendo que Ele ainda está no controle. Versículo 12 até o 31 diz assim, do capítulo 40. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem colheu a terça parte de um efa de pó da terra e pesou os montes em romana e os outreiros em balança de precisão? Só nessas perguntas aqui Deus já está dizendo o seguinte: quem foi? Quem que mediu o mar com a sua concha, com a concha da sua mão?
Quem mediu os céus com os seus palmos? Olha só que coisa tremenda. E aí Deus continua falando, e o profeta Isaías então transmitindo essa mensagem ao povo: quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Olha só o que Deus fala sobre as nações. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como o grão de um pó de balança, e as ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. Todas as nações são perante eles como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus, ou coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives cobre-o de ouro, e as cadeias de prata forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis porventura, não ouvis, não vos tem dito, anunciado desde o princípio, e não atenteis para os fundamentos da terra? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como a cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam quando um sopro passa por eles, como uma tempestade se levanta como palha. Quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvides que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado, multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor se renovam. No Senhor renova as suas forças, sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque ela traz luz, ela traz respostas para nós, para as perguntas que nós temos no nosso dia a dia. Ó Deus, quando nós olhamos as notícias, os jornais, Pai, nós vemos tantas tragédias em tantos níveis, em tantos problemas, ó Pai, na ordem política, de governos, de saúde, de economia, ó Pai, de tantas guerras, catástrofes naturais. Pai, nesse momento nós paramos e olhamos para a tua palavra e queremos dela tirar resposta para acalmar o nosso coração, para apaziguar a nossa alma, para que possamos continuar a entender de que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Pai, muito obrigado. Abençoa o teu povo que está aqui, teu povo que está agora na internet, nas casas, que a bênção do Senhor, a tua palavra possa chegar ao coração de cada um, trazendo consolo. Pai, nós queremos falar e que o teu Espírito fale ao coração do teu povo nessa manhã. Nós oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo lindo? Amém. Deus está no controle. Nada do que nós passamos foge do controle do Senhor. Nós podemos pensar que esse ano
muitas pessoas falando assim, vamos começar o ano diferente, 2021 vai ser diferente. Olha, nada mudou. De dezembro, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, nós estamos entrando com os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, a mesma pandemia, a mesma situação caótica e parece que cada vez está piorando mais ainda. Eu pergunto, está no controle de Deus todas as coisas? Deus ainda está no controle? Nós encontramos então 4 respostas que Deus demonstra que Ele ainda está no controle. E a primeira resposta é só olhar para a natureza. Versículo 12, versículo 22 e 26. É só olhar para aquilo que nós vemos de fora da nossa porta, quando nós abrimos a janela, e Deus pergunta assim, quem mediu o mar com a concha da sua mão? Uau! Que Deus é esse que mede o mar com a palma da sua mão? Ele calcula, ele mede os céus usando os seus palmos. Quem usou uma vasilha e calculou quanta terra existe no mundo inteiro? E quem foi que pesou os montes, a terra, tudo isso com Isaías usa o termo uma balança de precisão. Quem foi? O homem, por mais poderoso, por mais influente, por mais sábio, por mais estudado, ou mesmo o computador mais potente que nós temos, jamais poderia dar essas respostas. E interessante que Isaías usa uma linguagem antropomórfica e disse que Deus está assentado sobre a terra, sobre o círculo da terra, sobre a redondeza da terra, e Deus contempla aqueles que se julgam importantes ou sábios, e Deus olha para a humanidade, Deus fala assim, quanto tempo a terra é redonda? Quanto tempo nós descobrimos que a terra é redonda? Se você for lá no museu de Uelva, onde está as caravelas, o pastor Djalma esteve lá, e tem lá os estudos aonde Cristóvão Colombo, em 1470, está concluindo que a Terra realmente é redonda, e é possível chegar à Índia, e nós vamos então descobrir que isso era verdade, e descobre a América, então se tira aquele mito de que a Terra não era redonda. Pitágoras e Aristóteles concluíram, entre o 6º século e 4º séculos antes de Cristo, que a Terra era redonda, concluindo que a Lua era redonda e que o Sol, então, a Terra seria redonda, equivalente ao Sol e à Lua. E a palavra de Deus, 450 antes de Cristo, Deus está falando que Ele estava sentado sobre o círculo da terra. E de lá Ele contempla toda a humanidade, de lá Ele contempla todo mundo, Ele contempla todos nós. Interessante que Deus fala assim, é Ele mesmo quem chama o seu exército de estrelas, e faz sair uma por uma, e Ele a chama pelo nome. E quem está no controle de todas as coisas? Quem é que sabe calcular a quantidade de estrelas? Somente na nossa Via Láctea pode chegar a 400 bilhões de estrelas. E essas 400 bilhões de estrelas, Deus a conhece, cada uma pelo seu nome. E aí nós entramos no universo afora, aonde há uma poluição, um mar de estrelas. Que coisa maravilhosa! Isaías pergunta, quem está no controle? Deus pergunta para Isaías, quem está no controle? Quem é como Deus, que possa se comparar ou equiparar a esse Deus? Não precisa ir muito longe para você saber que Deus está no controle, basta você abrir a porta da sua casa. O homem quer ter o controle da situação, mas ele não consegue. Faz um exercício comigo. Eu vou contar até 3 e você vai respirar. Respira e prende a sua respiração.
Beleza? Bem fundo, vai lá. 1, 2, 3, vai lá, bem forte. Fica aí, um pouquinho só. Um pouquinho só, nós vamos perceber quem é que está no controle. Vai lá, não desiste, o Djalma já tá abrindo o olho ali, ó. Amados, nós não conseguimos controlar a nossa respiração. Quem está no controle da nossa vida? Quem está no controle de todas as coisas? A palavra fala: quem pode discernir os pensamentos do Senhor, esquadrinhar o seu entendimento? Essa é a primeira resposta. Quem é que está no controle? Basta olhar para a natureza, essa perfeição que nós temos, o nosso sistema solar. A segunda resposta, aquelas pessoas que duvidam de que Deus está no controle, é só olhar para as nações. Olha para o poderio delas, para a potência, para as suas tecnologias, para o seu avanço, para a conquista, para o exército. Algumas nações, a demonstração de poderio é aquele exército organizado, grande, imenso. Outras, a sua capacidade monetária, os seus recursos, o seu produto interno bruto. Outros, o seu desenvolvimento humano. Olha a quantidade de pessoas. As nações, por mais poderosas que são, por mais organizadas que são, diz a palavra que não são nada diante do Senhor. O Senhor a considera os povos como aquela poeira que fica sobre a balança, que não interfere em nada em o seu peso. O texto chega a comparar que as nações são como gotas que caem de um balde. Gostaria de ler com você o versículo 24, que diz o seguinte: as pessoas que olham para as nações e que se julgam importantes e poderosas, diz assim: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Deus está falando aqui, não é de uma pessoa, são de nações. E o que nós vimos em março do ano passado para cá, não foram nações se fechando, nações desesperadas, quebradas. Ontem mesmo eu vi um portal de notícias dizendo que alguns países fecharam para o Brasil por causa dessa segunda cepa de contágio em Manaus. Nações se fechando, mal foram plantados, diz a palavra, mal foram arraigados na terra, e um vírus deixa a humanidade descontrolada, desgovernada. Deus está falando que quando nós olhamos para as pessoas, olhamos para os povos, olhamos para os governantes, olhamos para os políticos e colocamos neles a nossa esperança, colocamos a esperança numa vacina, colocamos toda a esperança nessa vacina, e quando chega essa vacina, aparece outro tipo de enfermidade, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Sabe o que Deus considera tudo isso? Essa humanidade, essas nações,
Deus não está menosprezando, Deus não está fazendo desdenho. Deus só está dizendo que os povos são menos que nada. O que é menos que nada? O que é um vácuo? A palavra diz que as nações são como um vácuo diante dele, nada. Eu pergunto então, quem está no controle? Os povos políticos, os poderosos, se debatendo, lutando pelo poder, lutando por uma presidência, lutando por um estado. O vento vem e sopra, diz a palavra. Então a resposta não está nas nações. A terceira resposta está em olhar para os religiosos. E mais da metade da população hoje são povos, nações religiosas, que o texto fala que por mais que tenham boa intenção, por mais que tenham uma atitude correta de fazer as coisas bem feitas, não adianta nada. Disse que olha só, o texto fala que eles escolhem a melhor madeira. Versículo 19, o artífice funde a imagem, cobre com ouro. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe. Interessante, né? Madeira que não se corrompe. E vai lá e busca um perito para esculpir. E faz aquela imagem perfeita. E aí o Salmo 115 fala exatamente assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque dizem as nações, onde está o Deus deles? É como que se ele estivesse perguntando, Deus está no controle? Quem está no controle? E aí Deus responde àqueles que são idólatras, aqueles que fazem imagens, que colocam a sua esperança num amuleto, numa sorte, em algum objeto de culto, que expressa uma proteção espiritual. Deus fala o seguinte: prata e ouro são ídolo deles, obra das suas mãos, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, as suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta, e torna-se semelhante a eles os que fazem quanto neles confiam. Tem muitas pessoas que trocam a confiança de Deus pelo dinheiro, que troca a confiança em Deus pelos médicos, pelos remédios. Deus é um. E Deus fala para Isaías o seguinte, Deus pergunta para ele falar com o povo, e assim: vocês não ouviram desde o princípio, desde a fundação, quem foi que criou todas as coisas? Deus. Então, quem está no controle? Chega um momento, eu quero confessar para vocês que nós ficamos às vezes perdidos com tantas as lutas, são tantos os problemas, que em um dado momento nós duvidamos do poder de Deus e de que Deus está no controle. Ou só eu que penso assim? Às vezes nós duvidamos, sim ou não? Claro. Até Pedro, que caminhou com Jesus, ele começou a duvidar, e o Jesus repreende pela falta de fé. A única coisa que eu sei é que eu não tenho controle de nada.
Eu não controlo. Eu não controlo nem a minha respiração. Nós fizemos um teste aqui e não conseguimos manter preso a nossa respiração. Não temos o controle de nada. Essa é a única coisa que nós podemos dizer, que afirmamos, é que não temos o controle. Mas isso não significa e não anula de que Deus tem o controle. Eu não tenho controle. E eu não posso me aferrar naquelas pessoas que começam a duvidar, a questionar a minha fé. Colocar em dúvida sobre a natureza. E aí são tantos vendavais e tempestades e frio e calor. A minha irmã estava saindo de Málaga para Madrid semana passada e eles ficaram presos na carretera por causa da nevasca que caiu. Não se tem registrado na história de tanta neve que caiu em Madrid. Ficaram presos, vieram o corpo de bombeiro, pegaram a minha irmã e o meu sobrinho e levaram para um hotel. E o meu cunhado ficou lá até poder ser resgatado. E aí, Deus fugiu do controle, aí você vai, olha para a Austrália, um fogo que consome toda a Austrália, o fogo vem para o Pantanal e destrói o nosso Pantanal, e tragédia, Itapema, e vendaval, e furacão. Onde está Deus? Deus é responsável por tudo isso? Ou é o homem que vai... Romanos capítulo 1, de 18 em diante, fala: por isso Deus os entregou ao homem a sua perversidade, os seus pensamentos iníquos, a sua maldade. Deus entregou e recebe de si mesmo a sua devida recompensa. Então, meus irmãos, nós temos que voltar à palavra de Deus e pegar a quarta resposta para aqueles que duvidam de quem está no controle. É só olhar para Deus. Quem é Deus? Versículo 28 diz o seguinte: não sabes, olha só o versículo 28, não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Isaías traz essa revelação de Deus, e a nossa fé tem que estar em Deus, em quem Ele é, porque se eu começo a dar ouvidos a essas pessoas que questionam quem está no controle, eu vou acabar como elas. Eu vou acabar tendo os seus pensamentos. E não pensa que isso está muito longe, porque é o que fala o versículo 27. Por que você pensa assim, Jacó, e por que você fala, Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido pelo meu Deus? Acaso Deus se esqueceu de nós? Eu estou questionando que Deus não está vendo o meu caminho está encoberto perante Deus. Ele não está vendo o meu sofrimento, Ele não está vendo as minhas lutas. Deus está longe de mim. E há uma teologia muito grande, muito forte na Europa, de que Deus morreu. Um pensamento filosófico que Deus morreu. É esse o pensamento que estava tendo Israel, o povo de Israel. E Deus chama a atenção então no versículo 28, dizendo que
A nossa esperança tem que estar em Deus, e Ele se revela para nós quem Ele é, e quem está no controle. Não basta dizer quem está no controle, que Deus está no controle, Ele tem que demonstrar por que Ele está no controle, e aqui nós encontramos algumas características, alguns atributos, que demonstram que Deus está no controle. Lê o versículo 28, eu vou ler e você vai contar aí, ó. Diz assim, versículo 28. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Quantos atributos nós encontramos nesse texto? Você que está em casa aí, abre a sua Bíblia e começa a contar aí agora. E coloca no chat, quantos atributos você conhece, você vê nesse texto que demonstra que Deus é o Senhor? Conta aí, Adésio. Vai contando aí, nesse versículo, quantos atributos? Eu separei aqui 5, mas poderíamos ir até 6 ou até 7, dependendo da versão. Primeiro, a eternidade, o eterno. Olha que nome poderoso para descrever esse Deus. O nosso Deus é eterno. Quando Ele construiu, quando Ele fez, quando Ele formou, quando Ele criou o universo, Ele já existia na sua eternidade. Aleluia! E quem sou eu para questionar os nossos dias? Para dizer que eu não mereço passar por tanta coisa que eu passo? E nós não sabemos o que é sofrimento, nós não sabemos o que é passar uma guerra, nós não sabemos o que é passar fome, nós não sabemos o que é ficar exilado, como ficou o povo de Israel. Nós vivemos num conforto, aonde eu ouvi de uma pessoa que se não tiver ar-condicionado no quarto dele, ele não consegue dormir. Sem falar dos nossos adolescentes, ficar 2 dias sem internet então, né, a meninada aí, né, entra numa abstinência, né, vamos para férias, vamos para a praia, mas vai ter internet no apartamento? Nós vamos para a praia, imagina, né, e perguntar se tem internet no apartamento, é mais ou menos assim, e nós não sabemos o que é sofrimento. E aí nós começamos a questionar o que o eterno faz. O texto fala que Ele é Senhor, sem falar da deidade, que Ele é Deus único. Isaías fala da sua deidade, mas também fala que Ele é Senhor, o senhorio. O senhorio é quando Deus estabelece o seu reinado, Ele governa. Ele criou a terra e deu a nós a incumbência de ser o vice-rei sobre essa terra, ser vice-regente aqui, cuidar da obra que Deus fez. Ele é Senhor, não Senhor da terra, mas Senhor também da nossa vida, da onde nós estamos. Ele é Criador, Ele criou tudo pelas suas mãos, Ele é poderoso, Ele é incansável. Ele é onisciente, não se pode esquadrinhar, Ele tem toda a sabedoria. Esse é o nosso Deus. Quer um conselho? Diz que conselho não se dá e não se vende, não é isso? Mas se você quiser um conselho, não olhe para ninguém exceto Deus. Somente Ele pode, você nele pode encontrar todas as respostas que você está procurando. Somente em Deus. Somente em Deus. Eu estava conversando com uma pessoa que a mãe dela pegou Covid e ficou muito mal no hospital, e muitas pessoas orando, e as pessoas na sua boa intenção de confortar, de ajudar, de querer fazer alguma coisa, essas pessoas começaram a falar que Deus iria curar a sua mãe. Não, eu orei e eu senti no meu coração, Deus vai curar a sua mãe, Deus é bom, isso, aquilo, outro, e tal, e tal, e tal. Enfim, a mãe dessa pessoa veio a falecer.
E ela estava muito frustrada com Deus, porque Deus havia falado que Deus ia curar sua mãe, que Deus ia tirar, que ela não iria morrer. E diante disso eu perguntei para ela, falei assim, mas foi Deus que falou isso para você? Ela falou, não, mas foram pessoas muito honestas, boas, pessoas que foram usadas por Deus para falar, e ela estava completamente confusa com tudo isso. Eu falei, não foi Deus que falou para você isso. E às vezes nós confundimos as coisas e queremos falar coisas que não é verdade, em nome de Deus. Uma coisa é eu chegar e falar para a pessoa, olha, Deus está no controle, passe o que passar, Deus está no controle, essa é a melhor forma de consolar uma pessoa. Não dá falsas esperanças, que é mentira. Você pode olhar para a natureza e ficar perdido, com tantas catástrofes, tragédias, fome. Você pode olhar para as nações e ver essa desigualdade, esse genocídio, ver as guerras, os campos de concentração e perguntar, será que Deus está perdido? Deus está no controle? Você pode ficar confuso. A própria religião te pode confundir. A própria religiosidade te pode confundir. E eu tenho a sensação de que nós estamos vivendo já a religiosidade evangélica, o paganismo evangélico. Esse ano, o evangélico falando, esse ano eu vou começar o ano de 2021 com o pé direito. Já começa errado, né? Há uma superstição no nosso meio, há uma religiosidade. Conversando com um amigo nosso que veio do outro país para cá, ele e a esposa vieram morar no Brasil, e ele falou para mim, pastor, ó, já estou aprendendo o 4º idioma, eu já falo português, que a esposa dele é brasileira, ele fala bem o português, fala o espanhol, fala o inglês, agora estou aprendendo o 4º idioma, é o palavrão, porque no Brasil, ele só vê palavrão, e o português que ele tinha é somente da esposa, um português polido, um português crente, e aí no trabalho dele, ele vê uma pessoa falando palavrão, e sobre metas e tal, e no final a pessoa fala assim, vamos orar, vamos dar as mãos e vamos orar, e vamos pedir a bênção de Deus. Ele fala, pastor, eu estou perdido. Eu estou perdido com a igreja evangélica do Brasil. Se a gente olhar para essa classe de gente que está, às vezes, dentro da nossa igreja, nós vamos ficar confusos. Nós vamos falar, esse é crente? É por isso que a palavra fala para a gente olhar para Deus. E o segredo é esse. O segredo para viver bem nesse ano de 2021 é olhar para o versículo 31 e declarar esse versículo e falar assim, mas o que esperam pelo Senhor. Pastor Gilson pregou aqui no culto da virada, e o tema desse ano, coloca aí a produção por favor, o tema desse ano é permanecer em Cristo. Esperar é permanecer. Esperar é dizer, Senhor, apesar o mundo pode cair ao meu redor, mas eu espero pelo Senhor. A minha confiança está no Senhor. Quem espera pelo Senhor serão renovados. Quem espera pelo Senhor voam, conquistam, correm, vencem na vida. Quem está no controle? Deus está no controle, meus irmãos. Você pode falar, mas pastor, a pandemia ainda está muito longe da minha família. Talvez só quem passou por uma pandemia severa de algum familiar, ou perdeu um familiar querido, ou um amigo próximo, sabe da dor que causa essa pandemia. Nós estamos orando pelo Vladimir,
Nosso irmão que canta, que louva o Senhor aqui, tem dia que ele está melhor, tem dia que ele está pior. Hoje mesmo ele precisa muito das nossas orações. E tantos outros que estão entubados, que estão, você pode falar, pastor, mas ainda está longe de mim, não me afeta ainda. Mas de repente você está tentando controlar as tuas finanças, controlar o teu casamento, controlar o seu trabalho, que você entrega currículo, entrega e não encontra trabalho, não prospera nessa área. E aí quem está no controle da sua vida? Quem está no controle das suas finanças? Quem está no controle do seu casamento? Quem está no controle dos teus filhos? Eu queria orar por você. Chama a banda aqui, essa banda linda. Eu não combinei com eles, mas se a gente poderia cantar esse coro, creio que o Senhor é a cura, creio que o Senhor é a vida. Você que está em casa, declare, creio que o Senhor é a cura, o Senhor é a vida, só Ele pode dar a vida, só Ele pode, Ele é a vida. Então nós temos que permanecer na videira, é porque de lá que vai sair a seiva para nos alimentar. Nós não temos vida fora de Deus, nós não temos vida fora de Jesus, Ele é a vida. Eu te convido a ficar em pé agora, a orar, a você consagrar a sua vida, a sua família, consagre e fala, Deus, o Senhor está no controle. Se você murmurou, se você queixou, se você lamentou, se você duvidou, confesse agora, Deus, eu quero me alinhar com o Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero confessar que o Senhor é o único Deus. Declare saúde sobre você, declare vida sobre você, declare a graça de Deus, o Espírito dele sobre a sua vida. Amém? Vamos cantar e vamos declarar, eu creio, Senhor, eu creio. Grandioso Deus, creio que Tu és a cura, eu creio que és tudo para mim, oh eu creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti, Jesus, eu creio que Tu és a cura. Declare isso, Creio que declare que Ele pode curar o meu viver. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti, Jesus, eu preciso de Ti. Senhor amado, nós nessa manhã nós nos voltamos para o Senhor. Ó Deus, como igreja, como um corpo agora, como uma só pessoa, ó Deus, todos nós confessamos nossos pecados agora, ó Deus, e voltamos para o Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é a vida, o Senhor é a cura, e não há vida fora do Senhor. Nós queremos declarar nossa permanência no Senhor, nossa dependência, ó Deus, nós esperar, ó Deus, o Teu agir, não murmurar, não lamentar, não duvidar. Ó Deus, esse ano de 2021 nós queremos declarar o Teu Espírito sobre nós. Oramos, ó Deus, pela vida do pastor Gilson, da pastora Vasti, de toda a liderança, de todos os coordenadores, supervisores, líderes de pequenos grupos, todos os ministérios, todos nós, ó Deus, como um só homem diante do Senhor.
vai caminhando, permanecendo. Nós queremos permanecer no Senhor, na sua palavra, permanecer na igreja, permanecer na família, permanecer no ministério, permanecer aonde estamos, e não vamos mover, vamos esperar pelo Senhor, vamos esperar o teu agir, a tua obra em nós. Nós pedimos as tuas bênçãos, nós oramos assim, confiados, no nome de Jesus, amém. Impossível para ti, nada é impossível. Declare nada, nada, nada. Nada é impossível para ti. Só tu tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos em ti, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.